porque o homem já está na tela. Toca a A ficha. gente já vê esse grande sorriso de quem é finalista do Campeonato Catarinense. Vaguinho, obrigado pela participação, seja bem-vindo ao Pan News Esportes, amigo. Eu que tenho que agradecer, um programa tão importante como o teu aí, e a gente poder falar do Brusque no momento desse, eu acho que é muito importante para a cidade e para os torcedores. Tá, estamos sem moral, Tizen, graças a Deus. Chegamos lá, né? Cada dia estamos chegando lá com a presença de um técnico finalista. E veja que hoje nós estamos aqui, a primeira vez, Vaguinho, que a gente está de terno aqui, justamente com a presença de um entrevistado. Veja só a importância que demos aqui essa entrevista. Eu acho que a importância ela é geral, né? É uma final do campeonato, vocês estão numa crescente e o Brusque também, então acho que vale. Parabéns e obrigado. Coisa que momento, linda. hein? Coisa linda. Bom, por falar em crescente, Vaguinho, o Brusque que começou lá no início do campeonato com 2 empates, né? O primeiro, acho que contra o Concórdia, se eu não estou enganado, e depois o Camboriú, né? Depois perdeu pro Hercílio e dali pra cá não perdeu mais. 7 vitórias seguidas, até empatar com o Figueirense na última rodada, 2 empates com o Avaí, 2 vitórias contra o Concórdia. Qual foi o encaixe que foi feito aí nesse Brusque do início do campeonato até esse finalista Brusque? Primeiro, eu acho que para tudo dar certo, ele tem que ter um planejamento e que tem que todos estarem de acordo. Quando nós fizemos essa montagem com a diretoria, nós colocamos a nossa representação para dia 3 para iniciar dia 4 de janeiro. Nós sabíamos que numa formatação de equipe e com as perdas principais que nós tínhamos, do Edu, Thiago Alagoano e de mais alguns, demoraria talvez um certo tempo para que a gente pudesse ter o nosso ápice na preparação física e entrosamento. Então, sabíamos que o começo poderia ser difícil, principalmente uma viagem longa para a Concórdia, difícil como ia ser, e adversários, tanto o Camboriú, que hoje é um finalista, quanto o Hercílio Luz fora, que foi uma das melhores campanhas. Então, no início, nós sabíamos que ia ser desgastante também. Depois disso, a equipe se encaixou, pegou-se uma confiança muito grande quando veio a vitória, e hoje ela se mantém com 12 jogos de invencibilidade, com uma regularidade muito boa. Vaguinho, primeiramente, muito obrigado pela entrevista aqui. Você é um cara que tem um bom histórico aqui no futebol catarinense, né? Tem essa bela história com o Brusque, com essa campanha agora na Série B, sendo finalista do Catarinense, também ganhou a Série D do Brasileiro com o Brusque, mas também teve boas campanhas no Atlético Tubarão, também foi campeão da Copa Santa Catarina, dirigiu o Marcílio Dias, o Inter de Lages. Como é que tu enxerga essa tua trajetória aqui no futebol catarinense? Tive um acesso também muito importante com o Marcílio Dias, né? O Marcílio estava na segunda divisão há muitos anos. Conseguimos resgatar. E naquele momento também resgatamos o orgulho do torcedor. Tanto é que chegou a 3 mil sócios. Então, eu acho que toda a situação é muito importante. O que marcou muito, tanto no Inter de Lages, que nós chegamos quase numa Copa do Brasil e fizemos o segundo mata-mata no Campeonato Brasileiro da Série D, e principalmente depois, ficando marcado historicamente no Tubarão, com em terceiro lugar no Catarinense, com uma situação de campeão, e principalmente a Copa do Brasil, né? Quando teve aquele jogo histórico com o Fernando Diniz pelo Atlético Paranaense, que foi 5-4. Então, tudo isso faz um crescente muito grande e uma marca histórica em Santa Catarina. Então, hoje, com o Brusque, nós já tivemos a oportunidade de ser uma vez campeão, justamente numa fórmula muito parecida, que são os do mata-mata, e trazendo essa vantagem para dentro de casa. Então, eu acho que isso é uma grande vantagem, jogar por 2 resultados iguais diante do nosso torcedor na final no sábado. Eu acho isso que vai realmente fazer com que o Brusque fique marcado positivamente na história. Ô Vaguinho, tem uma coisa interessante na sua carreira que é justamente essa passagem por clubes que têm tradição em Santa Catarina, mas que por muito tempo ficaram aí num certo até ostracismo, né? Você falou do Marcílio Dias muito bem, me lembro de ter acompanhado aquela busca pelo acesso, o próprio Brusque nessa crescente total, que teve muito a sua participação. Agora, a gente vai ter uma final de catarinense entre Brusque e Camboriú. O Brusque é o único favorito, vamos assim dizer, das equipes que estão em um bom momento para ter chegado em uma final, né? Junto ali com o Figueirense, Chapecoense, mas o Brusque correspondeu a essa expectativa. Por outro lado, o Camboriú era cotado no início do campeonato, inclusive ao rebaixamento. Você concorda com a análise de que o campeonato catarinense teve um nível baixo por conta do fracasso, assim vamos dizer, das equipes maiores, ou foi as equipes menores que conseguiram favorecer desse regulamento e da situação e propuseram um bom futebol no campeonato? Eu acho que, para nós explanarmos isso, acho que tem algumas situações que nós temos que ponderar. Vamos falar primeiro das equipes menores.
todas as equipes menores conseguiram um tempo muito hábil para a preparação. Se apresentaram em novembro, início de dezembro, e o Hercílio Luz, que fez uma campanha boa, ele manteve uma base da Copa Santa Catarina. Então ele teve algumas contratações e ele veio então de uma sequência e se apresentou em novembro. Tanto é que a campanha do Hercílio foi muito boa. O Camboriú, ele acabou sendo campeão de uma segunda divisão, trouxe o Luan, e o Luan trouxe consigo lá do Brasiliense, talvez 5, 6 atletas que estavam jogando junto. Então é uma continuidade também. E se apresentaram bem antes. Então essas equipes se prepararam muito bem. O Concórdia, o Itamar Schuller, no Campeonato Brasileiro, ele estava rodando o Santa Catarina, o Brasil todo, e armando a equipe do Concórdia. Ele conseguiu, se eu não me engano, a partir de setembro, outubro, na contratação, já contratar jogadores e se apresentaram também em novembro. Então, eu estou dizendo dessas equipes que tiveram boas participações. Ao contrário, a Chapecoense vem de um descenso, o Brusque, o Figueirense e o próprio Avaí teve que ter o tempo de férias após o Brasileiro e se apresentou um pouco tardiamente. Então, vem o Avaí com um acesso. Então, queira ou não queira, chega no seu ápice. Aí vem o Figueirense numa montagem de uma equipe, financeiramente, como teve dificuldades, para uma equipe de Série C, que vai ser disputada. A Chapecoense de um descenso, situações financeiras não tão favoráveis. O Joinville, uma obrigação e uma situação também que na Série D não conquistou, não tinha calendário para esse ano, uma responsabilidade de ter, e o Criciúma que não participou. Então, eu não falo que foi nível baixo, eu falo que foi nível de estratégias de planejamento que o Brusque acabou dando certo, porque teve a paciência, entendimento de uma diretoria, uns atletas pontuais que foram contratados, uma base que já tinha da Série B, e conseguimos, ao contrário do Figueirense, da Chape, do próprio Avaí, que não conseguiram a confiança dentro da competição, não conseguiram vencer. Então, os outros que se prepararam melhor, teve um nível bom. Então, eu não falo nível baixo, eu falo nível de preparação, de uma situação de competitividade maior dessas equipes. Por isso, fizeram grandes campanhas, e as duas melhores, na minha opinião, sim, Camboriú e Brusque, vão fazer a final. Boa tarde, Vaguinho. Prazer falar contigo, Bernardo aqui. E eu queria saber que você assumiu o Brusque já em duas situações bem diferentes, né? Lá em 2019, na Série D, acabou sendo campeão, inclusive, e agora esse ano de novo, só que numa Série B, com um clube bem mais estruturado, com mais dinheiro para investir, né, em bons jogadores. Então eu queria saber qual que é a diferença de pressão da diretoria e também da torcida nesses dois cenários, né, na Série D e agora na Série B. A pressão é muito grande. Quando nós chegamos em 2019, o Brusque não fez um campeonato tão bom no estadual, foi regular. Então ia iniciar um campeonato brasileiro com uma intenção de fazer um grande campeonato para fazer um estadual de 2020 melhor. Então era uma situação incógnita, o torcedor se cobrava simplesmente uma boa campanha, queria torcer para o Brusque, que é vitórias, mas não se imaginava que ia ser campeão brasileiro. Isso foi se constituindo durante a competição. Durante a competição, a equipe foi ganhando a confiança, foi ganhando os resultados, foi ganhando uma forma muito boa, e é onde se tornou campeão. Ao contrário, o Brusque está numa Série B, iniciou muito bem uma Série B, e depois deu uma caída, uma queda muito grande, e estava muito risco de rebaixamento. Então, você chega com uma pressão de um nível de rebaixamento, com uma situação de injúria racial, onde perdeu-se 3 pontos, então estava numa pressão muito grande, fora e dentro de campo, e com poucos jogos para se fazerem. Então, quando você conquista essa permanência na Série B e consegue algumas contratações com alguns nomes pontuais e conhecidos, se a exigência e a pressão do torcedor por estar numa Série B, ela muda. Não, o clube é de Série B. Os jogadores que vieram é de alto nível. Então, busca-se sempre o melhor. Então, a pressão ela é muito maior do que foi em 19. Ô Vaguinho, falando especificamente da final agora, do jogo de amanhã, 8h30, e sábado também, 4h30 da tarde, essas duas partidas você confere a transmissão aqui pela Rádio Jovem Pan News. O que a gente pode esperar do Brusque? Na verdade, as duas equipes elas têm um esquema e um time principal, né, um 11 inicial já, de certa forma, até que bem definido, né? Mas o que a gente pode esperar do Brusque, assim, para esses dois jogos? O que eu espero, a mesma regularidade que foi no campeonato. Nós estamos sem perder 12 jogos e se nós não perdermos mais, nós somos campeões. Sim.
Então, eu espero e vamos tentar passar isso nessas duas partidas. A mesma regularidade, o mesmo empenho, a mesma vontade de vencer, um clube que vai propor o jogo, que vai tentar, dentro da casa do adversário, não deixá-lo jogar. Como eu disse, acredito que o Brusque e o Camboriú são as duas melhores equipes, e com méritos. Sim. Ele tem sua forma definida, muito forte em bolas aéreas, muito forte no conjunto, na marcação, na pegada, voluntariedade. E o Brusque vai tentar, sim, impor um jogo, propor o jogo, tentar fazer com que conquiste os resultados o mais rápido possível. Essa é a nossa ideia, e os 11 iniciais são os mesmos que vem jogando, a não ser o Wallace, que teve uma contusão. Infelizmente, não vamos contar com ele para essa partida. Vaguinho, ainda falando sobre o Wallace, né, o Brusque é um time que tem uns nomes bastante experientes, né, o próprio Wallace, o Ayrton, o Rodolfo Potiguar, o próprio Diego Jardel, né, são alguns nomes bastante experientes no elenco do Brusque. Para você, o que significa ter esses nomes mais experientes, mais tarimbados aí para essa campanha do Brusque? Quando fomos contratar, eu disse que não adianta trazer nomes. Você pode trazer jogadores que passaram por grandes clubes, jogadores que têm uma certa vivência e experiência, mas tem que ser líder. Tem que estar com fome, tem que estar com vontade ainda. E não vir pelo salário ou vir por um emprego. Não, tem que vir com a ganância de ser campeão. Então, não adianta trazer só nomes. E nisso nós tentamos mesclar com a base que tinha, com esses nomes que vieram, mas o Luiz Antônio também. O Diego Jardel, que precisava, nesse momento, fazer com que a lesão dele, a cirurgia, colocasse em prova que ele ainda está apto a jogar. E nisso tudo, todos eles aí entenderam a filosofia do trabalho, a filosofia do momento do Brusque, e estão dando realmente, todos, a sua contribuição muito grande para esse desempenho que está tendo. Vai, Zé. Ô Vaguinho, eu queria te perguntar uma situação que muitas vezes os treinadores reclamam e até os atletas, mas eu acho em alguns casos até injusto, mas vale a pena tocar esse assunto. O Brusque ainda não teve a oportunidade de jogar lá no Estádio das Nações contra o Camboriú, que é um estádio relativamente novo aqui para a prática do esporte. Eu não conheci o estádio pessoalmente até a partida agora contra o Figueirense. Eu estive lá e a realidade é que o gramado está bem judiado, é um gramado bem complicado, o gramado do Estádio das Nações. Tanto os atletas do Camboriú quanto os atletas do Figueirense acabaram em algum momento comentando a situação do gramado. E aí eu queria saber da tua opinião, Vaguinho, se essa condição jogando por lá, é claro que vocês ainda vão ver a situação, mas é um dos fatores que pode complicar o Brusque e fazer o Camboriú ter vantagem nessa disputa. Não sei se faz com que o Camboriú tenha vantagem. Como você mesmo disse, os próprios jogadores do Camboriú também reclamaram do gramado, né? Também são jogadores que sabem jogar, propor jogo. Eu só acho que realmente pode prejudicar uma final, prejudicar um evento, prejudicar um espetáculo. Tem que ter um gramado de um nível bom para ter até a cobrança em cima de todos nós. Então, muitas das vezes vai ter que ser bola aérea, muitas das vezes vai ter um jogo de contato, porque você quer fazer um bom passe, de repente você faz, o cara não domina bem por causa do gramado. Não domina, aí vem o contato, vem algumas situações muito de jogo marcado. Então isso pode ser prejudicial, sim, não só o Brusque, mas eu acho que numa final, uma situação dessa tinha que ser um campo, realmente uma situação em perfeitas ordens para dizer, é uma final, são os melhores, que tem um espetáculo bom. Bom, Vaguinho, infelizmente o nosso tempo aqui é curto, já estamos quase aí batendo as 14h, mas eu queria agradecer mais uma vez a sua disposição, agradecer a Lara, toda a assessoria aí do Brusque, que nos prontamente atendeu, né, e desejar boa sorte, não só para os jogos de amanhã e sábado, mas para a temporada, porque é muito importante para o cenário, né, estadual, a gente continuar tendo o Brusque na Série B, talvez até na Série A, o Figueira consiga subir, o Criciúma se mantenha ou suba, né, e a gente consiga fazer um estado cada vez mais forte dentro do cenário do futebol. Eu penso assim também. Eu não olho só o clube, eu olho o momento em onde nós vivemos. É o estadual. E esse estado, ele tem que realmente manter hoje um nível alto nos brasileiros, como foi em 2015, né? Quando tinham os 4 clubes na Série A. Então é isso que a gente torce, é isso que a gente quer. Nós queremos o crescimento de todos. Essa competitividade, essa situação faz com que cada um cresça, melhore o seu CT, melhore o seu nível de trabalho, o nível de pessoas. Quando for contratar, nós consigamos trazer jogadores de alto nível também para o estado, porque ele vê que tem os clubes em condições. Então, essa é a minha torcida também, que o estado de Santa Catarina esteja bem e que o Brusque consiga os seus objetivos. Tá certo. Obrigado, tá, Vaguinho? Obrigado pela participação, um grande abraço e boa sorte.
Abraço em todos.